Como foi falado, o tema da noite de hoje: andai como filhos da luz, o espírita no mundo contemporâneo. Gente, o tema dessa palestra foi o tema de um encontro que tem ocorrido na AME no período de carnaval. Esse ano foi o 4º ano que nós fizemos, que é o Em Luzes. O Em Luzes é um evento que é irmão da Comejus, que já é um encontro que já tem mais tradição em Juiz de Fora, que é o encontro das mocidades de Juiz de Fora e da sub-região. E o Em Luzes ele veio atender as pessoas que não têm mais idade para ir na Comejus, porque a Comejus é só os jovens de até 24 anos. Então a gente criou Em Luzes para aqueles jovens que não podem mais a Comejus poder aproveitar esse tempo de carnaval para estudar, para aprender. E esse ano foi esse tema que a gente tratou lá. Então não sei se vocês já conhecem, ouviram falar do Em Luzes. Se não ouviram, já fica o convite. O ano que vem vai ter o 5º Em Luzes, vai acontecer lá na AME, na Aliança Municipal Espírita. E vale a pena, é uma oportunidade muito importante de estudo, de reflexão, de confraternização, de troca de ideias, porque é um momento diferente da palestra pública. Porque lá vocês podem perguntar, pode se aprofundar. É uma troca de ideias mesmo, então é sempre muito enriquecedor, a gente aprende muito. E esse ano, esse tema, a gente viu como é importante e necessário para nós pensarmos nesse nosso papel espírita no mundo de hoje. É claro que aqui em 50 minutos é impossível a gente esgotar um tema que a gente tratou lá em 4 dias. Mas o nosso objetivo principal aqui é traçar 3 linhas de reflexão. Primeiro, os desafios que o mundo coloca para nós hoje. E talvez o segundo, que eu considero aí o mais importante de todos. O que é ser espírita? E como é ser espírita nesse mundo que a gente vive? Qual é o papel de nós espíritas no mundo hoje? Talvez esse seja aí o ponto principal de reflexão para todos nós. Então, começando, quais os desafios do mundo de hoje? É claro que quando eu faço essa pergunta, na cabeça de vocês vão vir vários. O que a gente muito conversou lá foi a questão da violência, desigualdade, conflitos sociais, doenças e corrupção. A violência aí foi talvez um dos que a gente mais trabalhou. Por quê? A violência tem 2 coisas que a gente tem que pensar muito sobre ela. Primeiro, a dificuldade de nós vencermos essa violência. Se a gente observar a história da humanidade, a violência ela sempre esteve presente. E está presente até nos dias de hoje. E quando a gente começa a pensar sobre a violência, a gente vai ver que uma grande dificuldade que a gente tem de vencê-la é porque ela está muito arraigada no nosso modo de ser e no nosso comportamento. Se a gente começar a se observar no dia a dia, a gente vai ver que muitas vezes a gente age com violência de maneira automática, sem nem pensar ou se refletir. Então toda vez que a gente está acuado, que a gente se sente intimidado, que a gente se sente ameaçado de alguma forma, a gente acaba usando a violência como resposta. Só que no dia de hoje, nesse mundo que a gente vive, a todo momento, de alguma forma, a gente está acuado, a gente está ameaçado nos nossos direitos, a gente está se sentindo intimidado. Então, geralmente, a resposta que nós damos é a violência. Isso todos nós. É interessante que a Joana de Anjos ela fala uma coisa que a gente tem que pensar muito, que ela fala que esses grandes conflitos que a gente vê no mundo, ele é um somatório desses pequenos atos de violência que todos nós temos. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. É algo que está muito automatizado, muito arraigado em nós. Então, exige aí muita reflexão, muito esforço, muito estudo de nós mesmos para que a gente consiga mudar o nosso comportamento e construir aí um comportamento baseado na paz, na tranquilidade, na serenidade. Um outro ponto muito grave da violência é que ela causa em nós o quê? Medo. Causa desânimo. As pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança. Porque ela fala assim, já que o mundo está tão violento, já que as pessoas usam de violência o tempo todo, se eu também não for violento, eu não vou conseguir o meu lugar. Ou então, se o mundo está tão violento, eu fico com medo e eu não consigo sair do lugar. E o grande problema do medo é esse, ele paralisa. E hoje a gente vê muitas pessoas paralisadas por causa do medo dessa violência que está por aí. Mas uma coisa que a gente teve a oportunidade de discutir em Luz, que eu acho muito legal, e quando eu estava preparando essa palestra, eu tive a oportunidade de ler algumas coisas, assistir alguns vídeos, que mostram um contraponto dessa ideia de violência que a gente tem.
Tem alguns especialistas hoje que eles trabalham com a seguinte pergunta: a violência ela aumentou nos dias de hoje? Se a gente pensar, se a gente faz essa pergunta para qualquer um, eu vou falar assim, não, aumentou sim, a violência está maior. Mas tem alguns especialistas que eles têm umas ideias bastante interessantes sobre esse tema, e a gente tem que pensar com muito carinho sobre ele. Tem um canal no YouTube que chama Casa do Saber. Aí tem um especialista em conflitos, eu não vou falar o nome dele aqui, que é um nome bastante complicado. Mas ele trouxe uma ideia muito interessante. Ele falou, se a gente observar no nosso último século, o nosso mundo ele foi caracterizado por quê? A existência de vários países que são potências. Se a gente for lá na Primeira Guerra, a gente tinha vários países que eram grandes forças, Inglaterra, França, Alemanha, e no conflito deles veio a Primeira Guerra Mundial, que marcou muito o século passado. E acabou tendo como reflexo a Segunda Guerra Mundial, que até hoje é um dos conflitos mais sangrentos que a gente tem, e que choca muito a humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o que? A Guerra Fria, que se caracterizava o quê? Por duas superpotências disputando o poder, Estados Unidos e União Soviética. Só que ele fala, esse século agora que a gente entrou, o que a gente tem no mundo? Só uma potência, que é os Estados Unidos. É um país que se destaca muito sobre os demais. Aí ele levanta um ponto muito interessante, que ele fala que isso de alguma forma contribui para que a gente tenha um estado de mais tranquilidade. Você não tem tantos conflitos entre essas grandes potências. A gente tem conflitos o quê? Localizados entre países. Mas de uma maneira geral, a gente tem no mundo o quê? Uma situação mais harmônica, mais estável. E é interessante que muitas vezes a gente não para pensar nessas coisas. As guerras existem? Existem. A gente vê muitos conflitos, mas são conflitos localizados. Ele fala que hoje é uma chance menor de a gente ter um grande conflito mundial, que é o que durante muito tempo assustou muitas pessoas. Se a gente conversar com essa galera que viveu na época da Guerra Fria, pô, eles viviam super assustados, podia ter uma guerra nuclear a qualquer momento. Era algo que era aterrorizador, assustador. Então muitas pessoas cresceram sobre esse medo. E hoje a gente já conseguiu vencer isso. Vive num mundo onde de alguma forma a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Outros especialistas defendem um outro ponto também que é bastante interessante de a gente refletir, que é o papel da mídia quando lida com a violência. A mídia muitas vezes ela passa para nós uma ideia de violência muito maior do que ela é na prática. Ela aterroriza, ela causa muito pânico nas pessoas, porque quando acontece uma grande tragédia, um atentado terrorista, um assassinato cruel, a mídia fica passando aquilo ali a todo momento, vários dias, e aquilo de alguma forma ela vai contaminando e vai criando na gente o que? Um medo, uma insegurança, um pânico. Sendo que várias coisas boas acontecem no mundo e não é divulgado. Então esse papel da mídia é algo que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes ela faz a violência parecer maior do que ela é de verdade. Então isso é uma coisa que a gente tem que refletir com muito carinho. Porque ela não tem esse compromisso de fazer a gente ser melhor, de criar um mundo melhor. Muitas vezes a mídia não está com esse compromisso junto de nós. Então cabe a gente fazer essa análise. Separar o que é real do que é mentira, do que é uma inverdade. Então esses dois pontos nos ajudam a ver essa questão da violência de uma maneira mais positiva. Isso nos ajuda a trabalhar essa questão com mais serenidade, com mais tranquilidade, e assim de nós a fé e a esperança. E uma coisa importante para nós, qual que é a nossa contribuição para acabar com essa violência que existe no mundo? Porque o mundo hoje tem violência? Tem, a gente não pode negar isso. É interessante que muitas vezes a gente entra no espiritismo e a gente começa a ver o mundo muito cor-de-rosa. E é importante a gente ser realista. A violência ela existe. Ela está aí. E ela tem que ser combatida. Só que ela tem que ser trabalhada de maneira realista. E não muitas vezes de maneira virtual, como a gente está acostumado. Ficando muito amedrontado e não vendo a violência como ela está acontecendo. Eu trabalho em Petrópolis, é muito próximo do Rio de Janeiro. Então tem muitas pessoas que trabalham comigo que moram no Rio. Então às vezes eu converso com eles, realmente a situação lá é muito crítica. Tem lugar do Rio de Janeiro que você não pode ir. Se você estiver andando de carro e errar o caminho, tem lugares lá que é a grande chance de você chegar e não conseguir sair. Infelizmente lá isso é uma realidade. As pessoas que moram lá vivem inseguras. Então a violência, ela é real. O problema é que muitas vezes a gente só vê a violência no mundo e esquece de ver as coisas boas.
E a nossa maneira de dar uma resposta para essa violência que existe é como? É trabalhando a nós mesmos. É nos tornando mais pacíficos, mais tranquilos. É criando na nossa casa um ambiente de paz, de tranquilidade. É criando no nosso local de trabalho um lugar de paz, de tranquilidade. Isso nós temos condição de fazer. Porque a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou parar uma guerra entre traficantes numa comunidade do Rio de Janeiro? Como é que eu vou parar um conflito terrorista em outro país? Isso é realmente algo que foge da nossa alçada. A gente não tem condição ainda de resolver isso. Mas agora nós temos condição de trabalhar a nós mesmos. E esse é o ponto principal que a doutrina espírita nos ensina. Se eu me torno um ser humano melhor, eu estou dando a contribuição para construir esse mundo melhor. Porque a partir do momento que eu me melhoro, quem está no meu entorno melhora junto comigo. Então esse foi um ponto principal que a gente tem que sair daqui pensando nisso. Como é que eu combato a violência? Combatendo a violência que há em mim. Me trabalhando, me transformando. E a gente vai observando que isso já é um grande desafio. Porque como a gente falou, a violência ainda está muito arraigada no nosso comportamento. Então se nós conseguirmos nos tornarmos seres humanos mais pacíficos, a gente já vai estar dando um grande passo, um passo gigantesco na construção desse mundo melhor que todos nós queremos. Outros pontos que a gente vai trabalhar quase em conjunto, porque eles estão muito interligados, que é a questão da desigualdade e dos conflitos sociais. Esse também é um problema que acompanha o mundo há muito tempo. É interessante que se a gente observar, quase todos os países, eles têm lá na sua carta de governo, na sua Constituição, eles têm projetos e planos para diminuir a desigualdade, que é algo que tem que acabar. E quando a gente fala de desigualdade, aqui a gente está falando principalmente de desigualdade o quê? Social, que hoje é um grande foco de instabilidade, é uma grande fonte de problema. A gente vê no nosso país hoje como a desigualdade é algo nocivo. Como a desigualdade ela gera o quê? Os conflitos sociais que acabam alimentando o quê? A violência. É interessante quando a gente pensa quando a gente começa a refletir, a gente vai ver que esses três eles estão extremamente interligados um ao outro. Porque o indivíduo, muitas vezes, que ele está sofrendo essa desigualdade social, ele está lá numa comunidade onde ele não tem acesso ao básico, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à educação, não tem acesso à higiene, o que gera nesse indivíduo, muitas vezes? Raiva. Isso alimenta nele a violência. Porque ele sabe que ele tem direito a essas coisas. E se ele não consegue ter acesso, ele vai querer buscar isso de alguma forma. E muitas vezes ele vai buscar através da violência, através da arma. Então essa desigualdade é algo que ela tem que ser combatida, porque hoje ela é um grande problema. É interessante que quando a gente olha no mundo, países como a Noruega, Suécia, a gente vê que isso tem solução. Porque esses países eles conseguiram reduzir muito a desigualdade. Lá não tem essa diferença social como tem no Brasil ou países ainda subdesenvolvidos como o nosso, onde a desigualdade é um grande problema. Só que quando a gente pensa assim, desigualdade social, a gente pensa que quem que tem que resolver esse problema? A gente joga sempre a responsabilidade para o governo. Só que essa responsabilidade não é só do governo, a responsabilidade de todos nós. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, tem a lei de igualdade. Aí Kardec pergunta, aonde está a origem das desigualdades sociais? Ela é criada por Deus? Os Espíritos falam, não. Quem cria a desigualdade social é o homem. Então, se a gente cria essa desigualdade, quem que vai resolver esse problema? Somos nós, o homem. E quando ele fala o homem lá, ele está querendo dizer todos nós. Aí de novo vem na nossa cabeça, poxa, como é que eu resolvo esse problema? Que parece que é algo grande demais, que foge da nossa esfera de ação. Gente, de novo, é cuidando de nós, é nos educando, é nos trabalhando, é criando em nós um espaço para a justiça, respeitando o direito do outro, enxergando que todo mundo tem um papel social e todo mundo tem direitos. É criando uma geração, os nossos filhos, que entenda que essa igualdade é um direito de todos. Aí a gente vê a missão dos pais, principalmente no dia que está vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo. Porque são os pais que vão criar filhos que amanhã podem estar nessas posições de governo, que vão estar criando políticas de igualdade.
Então é importante os pais estarem criando essa geração que preza pela igualdade, que respeita o direito do outro, que entenda que todos têm direitos. Porque hoje um grande problema da desigualdade, desses conflitos sociais, é que muitas desses indivíduos que estão à margem da sociedade, eles são esquecidos. Muitas vezes eles não são vistos como seres humanos. Lá no Luz a gente teve a oportunidade de ver uma reportagem. Tem uma rodovia em São Paulo que é imigrantes. Aí o que eles fizeram? Eles construíram um muro que separa a rodovia de uma comunidade que está às margens. Só que olha só, eles não conversaram com ninguém, não conversaram com a comunidade. E muitas pessoas que viviam lá faziam o quê? Elas iam até a estrada, que ali tem muito engarrafamento. E vendia o salgadinho, vendia água, vendia refrigerante. Então muitas pessoas ganhavam dinheiro usando a estrada. Quando construiu o muro, essas pessoas passaram a não ter acesso a isso. É interessante que a reportagem foi até a comunidade conversar com as pessoas. E aí você vê a mágoa. Poxa, eles não perguntaram nada, eles não conversaram com a gente, simplesmente construiu o muro. Quando a gente acordou, o muro estava lá. Ou seja, isso mostra um descaso que é com essas pessoas. E isso acaba o quê? Alimentando esses conflitos sociais que alimentam a violência. E a gente vai ver que isso é um problema de todos, não é só do governo. Isso várias pessoas, Viana de Carvalho, Joana de Andes, eles sempre tocam nessa tecla. Isso tem que ser uma consciência global. Então a gente vai trabalhar, cada um trabalhando a si mesmo, criando esse espaço para entender o outro, para entender o papel do outro no mundo. E com isso a gente vai cada vez dando passos mais largos para diminuir essa desigualdade que há. Porque uma coisa a gente tem que ter na nossa cabeça também. A gente conseguiu destruir muito essa desigualdade, ela já foi muito maior. Mas precisa de cada vez mais esse esforço, essa conscientização. E a gente tem a doutrina espírita que nos ajuda muito nesse aspecto, nos dando o caminho a seguir. Outro ponto hoje que gera muita tristeza e muito medo são as questões das doenças. E é interessante que se a gente observar nas últimas décadas, a medicina ela evoluiu absurdamente. Hoje muitas doenças que matavam muito décadas atrás, hoje já não matam. Mas qual que é o problema que nós vemos hoje? Muitas pessoas estão doentes espiritualmente. Esse é o grande problema da sociedade atual. Nós somos enfermos espirituais. E é interessante que a leitura inicial falou bastante disso. E nós não conseguimos perceber essa nossa enfermidade do espírito. Porque hoje, se a gente observar, cada vez mais as pessoas cuidam do corpo. Praticam atividade física, se alimentam melhor, cuidam da alimentação. Você vai no mercado, você tem lá pão 12 grãos, pão preto, pão não sei o que lá, queijo sem lactose. E a gente está cada vez mais preocupado com o que a gente come, preocupado com o nosso corpo físico, só que as pessoas estão esquecendo do espírito. E hoje que a gente tem uma sociedade ansiosa, estressada, que vive correndo, e hoje tem aí um grande mal, que é um grande vilão, chamado hoje a doença do século, que é a depressão. E qual que é o problema dessas doenças? Ansiedade, depressão, crise do pânico, estresse. Porque você vai no médico e ele não consegue resolver. Ele te dá um remédio que atenua os sintomas, mas ele não consegue agir na raiz do problema. Porque isso só vai mudar com a nossa mudança de comportamento, com a nossa maneira de ver o mundo. A gente só vai conseguir combater essas doenças quando a gente começar a cuidar de nós enquanto espírito que somos, e não só do nosso corpo de carne. A gente precisa de cuidar do corpo, gente, é claro que precisa, porque ele é o nosso instrumento, ele é o nosso veículo. Mas nós somos espíritos. As pessoas esquecem. Muitas vezes nós espíritas esquecemos isso. Eu já comentei muitas vezes, a gente está em grupo de estudo, a gente vê assim, às vezes espírita de longa data. Fala assim, quando eu durmo, meu espírito sai do corpo. Gente, no meu espírito, não tem meu espírito, porque eu sou um espírito, eu não tenho espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo de carne. Olha como é que muitas vezes no dia a dia a gente inverte essa lógica. A gente acha que é um corpo de carne que tem um espírito, essa ideia está errada. Então só quando nós nos vemos como espírito que somos, é que a gente vai conseguir combater essas doenças. E uma coisa que nos dá muita alegria é a gente perceber como é que a doutrina espírita nos ajuda muito a combater isso.
porque ela nos faz enxergar que nós somos espíritos, que somos aqui na terra de passagem, e ela abre para nós um leque de recursos que nos ajuda a encontrar saúde. O passe, a leitura edificante, a prática da oração. No Fé e Caridade, a gente tem a oportunidade de trabalhar na equipe de passe. Lá tem algumas equipes que trabalham principalmente para atender essas pessoas que têm problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E é muito legal a gente ver que às vezes chega a pessoa lá arrasada. Você olha, a pessoa não tem nem brilho nos olhos. E aí com o tratamento de passe, em semanas, ela consegue se reerguer. Porque ali é interessante, quando ela vai lá, ela não toma só o passe. Ela começa a mudar a maneira de ver a vida. Porque ela toma o passe, mas ela sobe para o salão e assiste uma palestra. E aí ela começa a mudar a sua maneira de ver o mundo. Ela começa a abrir um espaço para ela se relacionar com seus amigos espirituais. E aí tudo vai melhorando. Então é isso que as pessoas precisam de encontrar no dia de hoje. Porque hoje as pessoas não têm tempo para cuidar de si. Às vezes a gente sabe a dificuldade que é para chegar aqui no centro, a correria. A gente às vezes tem que passar um dia inteiro, dando um duro para chegar aqui, sentar e assistir uma palestra. E quantas vezes a gente não pensa assim, poxa, será que vale a pena ir no centro hoje? Poxa, eu estou tão cansado, hoje vai passar alguma coisa na televisão, ou um fulano me chamou para ir em tal lugar que é tão legal, será que vale a pena ir no centro? E a gente vê que vale. Porque quando a gente chega aqui, a gente consegue quebrar essa rotina materialista que nos acompanha dia a dia. E é só dessa maneira que a gente vai conseguir vencer essas doenças que hoje causam tanto medo e tanto desespero nas pessoas. Porque o remédio ele não consegue curar. A única coisa que vai curar essas doenças hoje, que são consideradas esse mal do século, é a nossa mudança de comportamento. E a religião hoje é uma ferramenta excelente que nós temos para nos ajudar ao nosso modo de ver a vida e de lidar com esse mundo difícil que a gente vive. E um outro grande problema que a gente tem hoje é a corrupção. Esse não precisa nem de falar muito, porque é algo que nos últimos anos, principalmente no Brasil, é algo que está muito em voga. E quantas vezes a gente vê as pessoas discutindo e brigando por conta dessas notícias, e as pessoas achando que não vale mais a pena ser bom e que não vale a pena ser honesto. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falar com a gente, esse país não tem mais jeito, realmente só parece cada vez um escândalo que se sucede. Então é outro desafio para nós. É ver o lado positivo dessa corrupção que está acontecendo aí. E qual que é o lado positivo dessa corrupção que acontece? Porque ela está levando cada um de nós a olhar para o próprio umbigo. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem, vê alguém fazendo algo errado na rua e diz assim, lá, depois fala mal do governo, depois mete pau no governante. É interessante que quando a gente vê essa corrupção que aparece lá em cima, a gente está sendo levado a pensar na corrupção que a gente comete dia a dia. A pensar que essa corrupção que está lá no governo, de alguma forma, ela é um reflexo da corrupção da sociedade que está aqui embaixo. E isso está gerando uma mudança de comportamento. Isso está fazendo a gente pensar mais nas nossas atitudes. E é uma crise que está acontecendo, mas que está abrindo espaço para a gente construir um Brasil mais justo. Porque cada um tem que ver o seu papel e fazer as mudanças necessárias. E mais uma vez a gente vê a doutrina espírita nos chamando sempre a isso. A ver a nossa responsabilidade. A começar a transformação no todo a partir da transformação de nós mesmos. Então isso é uma coisa muito importante. Que hoje a gente vê essa corrupção à mostra e ela está fazendo a gente pensar no nosso papel. Na corrupção que eu cometo no dia a dia. E isso vai gerar uma mudança de comportamento. Vai nos tornar seres humanos melhores. Então são crises, esses problemas que a gente vê da violência, da desigualdade, isso é um reflexo de uma grande crise que não só o nosso país está passando, mas que o mundo inteiro está passando. E que crise é essa? É a mudança. O mundo deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E, gente, toda mudança, ela é difícil de ser feita. É por isso que a gente vê essas dificuldades. A gente vê esses conflitos acontecendo. Porque nenhuma mudança é fácil. Eu já usei esse exemplo. Às vezes quem mudou aqui de casa sabe a dificuldade. Aquele período de mudança é uma loucura.
a casa fica bagunçada, é tudo sujo, aquele monte de caixa, você não acha nada, aí é um estresse, ansiedade, aquela dificuldade. Aí depois que a mudança foi feita, que está tudo no lugar, tudo bonitinho, é aí que você vai começar a observar as benesses que aquela mudança trouxe. Ah, eu mudei para uma casa melhor, ela é maior, mais arejada, melhor localizada. Mas o período da mudança é uma loucura, é um desespero, é um incômodo. E nós estamos nesse período de mudança. Só que a gente não está falando de uma mudança de casa, estamos falando de uma mudança de planeta. Então imagina a dificuldade que isso traz. Então tudo isso, essa grande crise que a gente vê hoje, também é um reflexo, é um resultado dessa mudança que nós estamos vivenciando. Desse mundo novo que está surgindo. Todos nós queremos viver num mundo de regeneração. Mas esse mundo ele tem que ser construído. Ele tem que ser parido. E como a gente vê que as mulheres que têm filho, sabe que aquele período que você vai ter o neném ali é um desespero. É uma dor, é um sofrimento absurdo. Eu lembro assim, quem teve a oportunidade de conhecer minha esposa, ela é muito doce. Mas quando meu filho foi nascer, assim, eu não reconhecia, porque a dor era tão grande que ela ficou transtornada, ela mudou. Porque o sofrimento é absurdo. Agora, depois que nasceu, é aquela tranquilidade. Então, nós estamos assim nesse período onde esse mundo novo, esse mundo de regeneração, ele está prestes a nascer. Então, esse sofrimento, essa crise, ela é muito grande. Mas depois que esse mundo nascer, a gente vai entrar no período de paz, de tranquilidade, a gente vai ver as benesses. Mas é importante a gente ter força e coragem para enfrentar essas dificuldades. E é interessante que Kardec ele já falava desse assunto em meados do século XIX. E ele já mostrava para nós essa mudança que ia acontecer e qual deve ser o nosso comportamento. Então, quando a gente vai lá no livro A Gênese, tem um item lá que chama Sinais dos Tempos. Ele é muito grande, então a gente vai trabalhar aqui só alguns pequenos trechos dele, mas eu já deixo o convite para vocês poderem estudar em casa, porque vale a pena. Aí ele diz o seguinte: nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Então aqui o Kardec já está deixando claro para nós que essa mudança é algo muito grande. Se a gente observar na história do nosso mundo, a gente teve muitas crises, muitas vezes localizadas, em determinados países que geraram mudança de comportamento. Agora aqui o Kardec fala que essa mudança agora é uma mudança geral. Então por isso essa dificuldade que a gente vê. Ela é muito difícil, ela tem muitos desafios. E ele fala que é uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa cabeça. Porque é um movimento que é operar-se no sentido do progresso moral. É isso que a gente tem que buscar, é isso que tem que estar muito claro na nossa mente. O nosso mundo ele já evoluiu muito em termos científicos e tecnológicos. Isso é inegável. Se a gente vê hoje, a tecnologia está cada vez mais avançada. Hoje as pessoas criam robôs que muitas vezes eles se comportam como ser humano. A ideia é você construir um robô que ele entenda o que é um sentimento. Que ele haja como ser humano, e a gente não pode duvidar que o homem consiga fazer isso. Só que o que ficou para trás? A moral. É por isso que a gente vê hoje ainda tanta crise, tanta dificuldade, tanto sofrimento. Então hoje a gente tem que focar a nossa atenção em buscar o quê? O progresso moral. E como é que eu vou fazer isso? Trabalhando a nós mesmos. Isso é que tem que estar muito claro, que se a gente não começar a trabalhar a gente, vai ficar muito difícil essa mudança geral. E muitas vezes o indivíduo ele quer mudar o que está fora dele, mas ele esquece de mudar a ele mesmo. E mudar o que está fora, a gente mudar o outro, isso é impossível. Eu não tenho gerência sobre o outro, mas eu tenho gerência sobre a mim mesmo. Então a gente tem que começar a buscar esse progresso moral desenvolvendo a nossa moral. E Kardec ainda vai um pouco mais além e diz o seguinte: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais.
Por que eu quis trazer esse trecho aqui da Gênesis? Porque olha como é que o Kardec, gente, ele era um cara realmente visionário. Porque na época de Kardec, nós não tínhamos essa tecnologia que a gente tem hoje, que nos permite estar em contato com o outro o tempo todo. Se a gente pensar hoje em informática, a internet, ela nos interliga de uma tal maneira que a gente, muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue perceber. Hoje, se a gente vai lá no Facebook e fala alguma coisa, muitas vezes centenas de pessoas têm acesso àquilo que eu falei, à ideia que eu expus. Então, por causa da tecnologia, por causa dessa interligação que a gente tem, o que mais a gente vê hoje ao nosso redor? Conflitos de ideias. E hoje a gente vê, principalmente nesse momento que o Brasil está vivendo, a gente vê muitas vezes o que? É o debate de ideias o tempo todo. E é interessante que muitas vezes a gente não consegue observar que essa luta de ideias ela tem qual objetivo? Construir um mundo novo. Destruir essas ideias retrógradas e abrir espaço para que ideias novas, pautadas no amor, na gentileza, na benevolência, no entendimento, possam surgir. E muitas vezes a gente leva esse conflito de ideias para o lado pessoal, ou para a briga, e aquilo gera desavença. Então hoje, muitas vezes, essa luta de ideias, ela está nos chamando a pensar na importância de ouvir o outro. Isso para nós é uma grande dificuldade. E hoje não tem jeito, muitas vezes a gente está lidando com quem é diferente ou pensa diferente de nós o tempo todo. Por isso para nós é essencial, se a gente quer aprender, se a gente quer construir um mundo novo, eu tenho que aprender a ouvir o que o outro tem a dizer. Só que muitas vezes o que acontece? A gente tem muita sabedoria, nós temos muitos conceitos, muitas opiniões. Aí quando o outro traz uma ideia, a gente já logo rebate e quer colocar em cima dele aquilo que a gente acredita. Então a gente não abre espaço para ouvir o que o outro tem a dizer, para aprender com ele. E isso é um grande perigo. Porque em vez de abrir espaço para a gente construir esse mundo novo, a gente faz o quê? Abre espaço para lutas, desavenças e conflitos, que é o que a gente mais vê. Nosso país aí tem passado por momentos muito difíceis, de muita divisão, de muita polaridade. E muitas vezes a gente vê que isso acontece porque a gente não consegue ouvir o que o outro tem a dizer e não está disposto a aprender com ele. A gente tem tantos problemas, a gente está muitas vezes tão focado em nós, que a gente não abre espaço para o outro chegar até a gente. Quantas vezes aconteceu de alguém vir trazer um problema para nós, para se abrir, para desabafar, e a gente já descarrega em cima dele todas as nossas dificuldades? O cara chega assim, poxa, meu pai está doente. Ih, poxa, mas meu pai, a minha mãe... Aí o cara chega com um problema e volta com um 10. Porque a gente não consegue ouvir, não abre esse espaço para o outro se expressar, para o outro poder dialogar, para o outro poder se aliviar junto de nós. Então esse é um problema muito sério que a gente tem. E a gente vê como é que o Kardec era um visionário. Porque hoje esse é um grande problema que a gente tem. Esse conflito de ideias. E a gente só vai conseguir corrigir ele no dia que a gente conseguir ouvir e aprender com o outro. Então a gente vê que isso são problemas muito sérios que a gente tem passado, são coisas que acontecem no dia a dia e que cabe a nós, quando a gente começa a ter contato com a doutrina e refletir sobre ela, a pensar na nossa maneira de dar uma resposta positiva para isso tudo. E é quando a gente entra nessa seara de qual deve ser o nosso comportamento, que é importante a gente refletir. Nós somos espíritas. E o que é ser espírita? Como é que se reconhece o espírita? Alguém arrisca dizer? Pode falar, gente, sem medo. Ninguém arrisca? É muito curtinha. Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Gente, eu sempre gosto muito desse trecho porque ele é muito confortante. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o espírita é aquele que age de maneira A, B ou C. É importante a gente pensar, um dos pilares é o comportamento, é a transformação que a gente já conseguiu. As atitudes que a gente tem
mostra que nós somos um verdadeiro espírita. Só que muitas vezes eu não consigo ter determinados comportamentos que eu gostaria. Embora eu batalhe, mas eu não consigo me comportar daquele jeito. Às vezes eu saio daqui, trato o outro mal e me arrependo. Só que aqui ele coloca, o esforço que a gente faz também caracteriza o verdadeiro espírita. E o legal, porque o esforço, ele está ao alcance de todos nós. Todo mundo aqui pode se esforçar por ser uma pessoa melhor. Então o esforço para buscar o melhor, isso está ao nosso alcance. Talvez eu não vou conseguir ainda ter determinadas atitudes que eu gostaria, mas eu posso me esforçar para chegar àquela atitude. E essa é uma característica do verdadeiro espírita. Então o fato de nós estarmos aqui hoje reunidos, aqui sentados discutindo sobre esse tema, mostra que há da nossa parte o quê? Um esforço para nos tornarmos seres humanos melhores. Então isso é uma coisa que traz para nós um alento, que traz para nós uma tranquilidade. Porque isso mostra, não, isso eu tenho condição de fazer. E o esforço, ele leva ao quê? A conquista da transformação moral. É através do esforço que eu vou me tornar um ser humano melhor. E é importante para nós, gente, a gente valorizar as nossas conquistas. Muitas vezes o espírito, ele é muito mal consigo mesmo. Ele cobra demais, porque até a doutrina, muitas vezes, ela nos leva até esse lado. Seja duro para consigo e benevolente para com o outro. Está lá no Evangelho. Só que a gente precisa também, muitas vezes, de dar um alívio, de reconhecer os nossos limites e, principalmente, reconhecer aquilo que nós já conquistamos de bom. Se vocês pararem para pensar de verdade, botar a mão na consciência, tenta pensar em vocês hoje e vocês 5, 10 anos atrás, para ver se já não houve melhoras, e grandes melhoras. Agora, se eu não valorizo as conquistas que eu tenho, fica muito difícil para eu seguir em frente. Por isso que tem um amigo espiritual que ele diz que a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar nas nossas vitórias, não menosprezá-las. Para que a gente tenha fôlego, para que a gente tenha entusiasmo, para que a gente tenha vontade de continuar seguindo em frente, buscando nos melhorar cada vez mais. E é importante a gente ter uma outra visão muito legal de nós mesmos. A gente aqui, todos nós, nós somos uma composição de trem partindo da estação. Vocês já viram quando o trem começa a andar? É uma força absurda que ele faz e vai devagarinho. Agora, depois que ele embala, ninguém segura. Nós estamos nesse esforço de partida, de começar essa transformação. Então, o esforço que a gente faz muitas vezes é muito grande, por isso que às vezes dá um desânimo, assim, poxa, eu não estou conseguindo. Mas é difícil mesmo. Só que depois que a gente embalar, aí ninguém segura a gente mais. E a gente está nesse ponto de partida. Muitos de nós ficamos estacionados muito tempo. E agora a gente está começando a despertar para a necessidade de seguir. Então é necessário esse esforço grande inicial. Mas daqui a pouco a gente vai começar a embalar e aí o céu é o limite. E tem outra pergunta muito interessante. Podereis então perguntar, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? Porque uma coisa que a gente vê, muita gente que está na doutrina há muito tempo, muitas vezes a gente vê as pessoas que chegam, mas não conseguem ficar. Como é que a gente reconhece aqueles que estão nesse bom caminho? Será que nós estamos nesse bom caminho? Será que a gente está conseguindo seguir em frente? Aí o Erasto, ele diz o seguinte, e nós vos responderemos, podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem leve consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem a sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Gente, essa palavra, assim, essa passagem do Erasto, ela é muito forte. Às vezes ela até dá um desânimo, assusta, mas a gente tem que ter força, perseverança. Aqui o Erasto, ele coloca para nós que em conseguir nesse bom caminho, ele não é fácil, ele é um desafio muito grande. Porque o primeiro ponto que ele coloca, reconhece aqueles que estão no bom caminho pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados.
Agora, o que é a caridade? Se a gente for lá no livro dos Espíritos, eles falam que a caridade é o BIP. Mas BIP não é aquele BIP, aquele barulhinho que fica fazendo aparelho, não. O que é o BIP? Benevolência, indulgência, perdão. Gente, se a gente pegar só pelo perdão, a gente vai ver o desafio que está na nossa frente. Porque o perdão verdadeiro ainda para nós é algo difícil de fazer. Muitas vezes a gente tem para o outro o perdão meia boca. Tem muita gente que fala assim, eu perdoei ele, mas tomara que ele bata o pé na pedra e arranca o tampão do dedão fora. Esse não é o perdão verdadeiro. Se a gente falar no Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo fala que o perdão verdadeiro é o esquecimento total das ofensas. Então só o perdão já mostra para nós o desafio que a gente tem pela frente. Aí depois tem a benevolência, a necessidade de ser bom. Principalmente no mundo hoje onde campeia o mal. Por isso é importante a gente perseverar, ver o lado positivo, porque só a nossa benevolência vai conseguir anular essa maldade que ainda há no mundo. Outro ponto difícil é a questão da indulgência. Hoje a gente vive uma sociedade extremamente competitiva. E essa competição, ela acaba o quê? Anulando a indulgência, porque a competição ela acaba não abrindo espaço para o erro. Quando o outro erra, eu vou lá e massacro ele porque ele errou. Porque a gente tem que ser cada vez melhor, tem que produzir cada vez mais. E a indulgência nos chama justamente ao contrário. É entender o erro do outro. É entender a posição do outro. É compreender por que o outro erra e procurar auxiliá-lo. Só que hoje, como a gente tem muita cobrança, a gente acaba o quê? Quando o outro erra, a gente acaba massacrando ele. Como a gente falou, muitas vezes quando a gente erra, a gente acaba nos massacrando. Aí a importância o quê? Exercício da indulgência. De entender que o outro tem direito de errar. Não é que eu vou fazer algo procurando fazer errado. Mas eu tenho que ter na minha mente que quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho chance de errar. E se eu errei, eu posso aprender com o erro. O erro ele é uma fonte de aprendizado. Então a indulgência nos chama a essa prática. A entender, a aceitar, a compreender que o outro erra. E procurar ajudá-lo a não errar mais. E aprender mutuamente. Que quando eu sou indulgente, eu acabo o quê? Aprendendo com o outro. Porque eu observo o erro dele. E o erro do outro pode ser meu erro amanhã. Então, observando ele errando, eu posso o quê? Me corrigir e amanhã não cometer o mesmo erro que ele cometeu. Isso gera aprendizado. Só que hoje a gente acaba vivendo uma sociedade muito competitiva. Então, quer dizer, a prática o verdadeiro princípio da caridade, para nós é um desafio. Mas nós temos condições de vivenciar isso no nosso dia? Sim. É isso que a gente tem que ter em mente. Nós temos essa condição. E a prática da caridade vai levar a todos os outros. Porque praticando a caridade eu vou o quê? Eu vou levar consolação aos aflitos. Eu vou amar o meu próximo. Eu vou ser abnegado. E eu vou combater esse desinteresse pessoal. Então a prática da caridade me leva a buscar o quê? Todas as outras virtudes. Por isso que ela tem que estar sempre presente na nossa vida. Ela tem que ser o nosso objetivo central no nosso dia a dia. Agora aqui no final o Erasto ele chama atenção para algo que é muito sério. Ele é até muito duro no que ele fala. Aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e ambição serão destruídos. O que acontece? Tem muita gente que chega na doutrina, mas não se adapta, não gosta, acha que é demais e aí sai e nunca mais volta. Mas tem indivíduos que ficam na doutrina e falseiam esse princípio. Acaba usando o espiritismo o quê? Para satisfazer a sua vaidade, a sua ambição. Isso não é só na doutrina espírita, não. Quantas pessoas hoje usam a religião para satisfazer o seu interesse pessoal? Para atender a sua vaidade? A gente vê direto aí na televisão. Esse é um grande problema que a gente tem hoje. As pessoas não usam a religião ou não vivem a religião para se tornarem melhores e para levar o consolo ao outro. Elas estão usando a religião para se promoverem, para atenderem aos seus interesses, à sua vaidade, à sua ambição. E olha o que o Erasto fala, isso aqui é muito sério, serão destruídos. Mostrando que a consequência dessa atitude é algo muito sério, é algo muito danoso. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. A gente teve ao longo da história essa ideia de usar a religião como um balcão de negócio, como uma troca. Ó Deus, eu vou trabalhar no centro, mas aí o Senhor me ajuda aqui,
me faz isso, me faz aquilo. Quantas a gente tem essa ideia de usar a religião para trocar coisas com Deus? E não é esse o nosso papel. A religião é um ponto de transformação. É uma oportunidade de doação para a gente fazer algo melhor. Então a gente vê que o desafio que nos é proposto ele é muito grande. Agora uma coisa a gente pode pensar, por que é tão difícil viver a caridade no nosso dia a dia? Vocês já pensaram sobre isso? Por que é difícil ser caridoso, ser bom, ser indulgente? Por que é difícil perdoar? Tem o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é muito, sim, ele é um dos itens mais formidáveis que tem lá, que chama O Dever. E lá ele fala o seguinte: o dever é obrigação moral, diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Então aqui a gente tem a resposta por que esse dever de ser bom é tão difícil para nós no dia a dia. Porque esse sentimento de dever que a gente tem, muitas vezes ele se mostra muito fraco diante dos atrativos das paixões que estão no mundo, dos prazeres que o mundo nos coloca. Muita gente tem que optar, poxa, eu posso ficar em casa dormindo, vendo uma televisão, ou eu posso vir aqui para o centro, ficar sentado assistindo um cara falar no meu ouvido 50 minutos. É um desafio. Muitas vezes a gente vê no conflito entre atender o prazer que o mundo nos oferece e cumprir com a nossa obrigação moral diante das leis de Deus. E muitas vezes esse dever, ele se mostra muito fraco, porque os prazeres materiais, eles são muito fortes para nós. Então exige da gente o quê? Um esforço muito grande para conseguir vencê-los. E é interessante porque que ele fala o quê? Nas paixões. Muitas vezes o ser humano ele vê a paixão como algo ruim. Só quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, os amigos espirituais eles são muito claros. A paixão ela é como um cavalo, um corcel. Ele pode levar você aonde você quiser ir, mas você tem que controlar esse corcel. A paixão ela decuplica nossas forças para a gente atingir os nossos objetivos. Só que se eu perder o controle dela, ela me leva para o abismo. E o problema hoje é o quê? Tem muita gente que ele acha que ele está no controle. Ele está nessa ilusão. Só que a paixão ele já perdeu o controle desse corcel há muito tempo. Ele já está à beira do abismo e não percebe. Por isso que a gente tem que estar sempre focado nesse nosso sentimento de dever. Qual que é o nosso dever no mundo? É ser bom. É nos tornar seres humanos melhores. Agora é fácil cumprir esse dever? Não. Mas é um desafio que nos foi proposto e que nós temos condições sim de vencê-lo. Basta querer. É aí que entra um ponto muito importante. Aí os espíritos tem hora que eles, poxa, dão uma quebrada nas nossas pernas, que a gente fala assim, poxa, mas é muito difícil, eu não consigo. Aí você pergunta aos espíritos, não é difícil vencer as más inclinações? Eles não é difícil não, meu filho. E vocês podem vencer só com um pouquinho de vontade, mas com um pouco de vós tem vontade. Então quer dizer, se a gente tiver um pouquinho de vontade, a gente consegue colocar esse dever em prática. Mas a gente tem que estar atento. A gente tem que fazer esse exercício. É algo que a gente é chamado. Esse é o grande desafio para nós. É nesse mundo tão turbulento, tão complicado, tão difícil, a gente conseguir ficar centrado no nosso dever. De fazer o bem e de ser melhor. E de ter essa crença de verdade, que nós temos plena capacidade de conseguir fazer isso, se a gente quiser. E para fechar, gente, os espíritos eles são os trabalhadores da... Alguém falou aí. Última hora. E olha o que diz aqui para nós o Espírito Protetor Constantino. Eis que chegou o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. E nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos, e que para vós constitui a eternidade. Gente, olha só, nós somos trabalhadores, que a gente está chegando na seara às 5 horas da tarde. Só que já tem trabalhador que está lá desde as 6 da manhã.
Para a gente ter direito a receber esse salário que a gente quer, a gente tem que fazer o quê? Empregar bem essa hora que nos resta. A gente precisa de aproveitar esse momento. A gente precisa de aproveitar essa oportunidade. E aí a gente fala assim, poxa, mas essa vida é tão longa, parece que é uma vida de tanto sofrimento, parece que nunca vai acabar. Os Espíritos aqui são muito claros. Essa nossa existência, gente, ela é muito rápida, ela é muito fugaz. E realmente quando a gente observa o mundo, o tempo ele passa tão rápido. O ano começa, quando a gente observa, já está no Natal. E às vezes, quantas oportunidades a gente vai perdendo. Só que um grande detalhe, nós não podemos mais perder oportunidade nenhuma. Quer dizer, nós estamos chegando na seara já no último momento. E para que haja justiça, para que a gente possa receber o nosso salário com a consciência tranquila, a gente tem que produzir o mesmo tanto que aquele que chegou na seara mais cedo produziu. Então a gente tem que se esforçar, tem que correr atrás do tempo. Porque a gente não pode perder mais oportunidade. É interessante que quantas vezes esse convite já chegou para nós. Filho, trabalha hoje na minha vinha. Quantas vezes esse convite já nos bateu à nossa porta nessa longa existência que nós temos? Inúmeras. E quantas oportunidades nós já perdemos? Inúmeras. Por isso que a gente não pode perder mais essa. Por isso que vale a pena o esforço. Vale a pena a gente focar nessa nossa obrigação de cumprir o nosso dever, de buscar ser melhor. Claro, respeitando os nossos limites, entendendo as nossas limitações, mas sempre buscando nos superar, nos tornando pessoas melhores. Porque a gente vai estar aproveitando, vai estar empregando bem essa última hora que nos resta. E hoje o mundo ele tem tantos atrativos que nos chamam a atenção, a gente tem que ter muito cuidado. É um desafio muito grande, mas a gente tem todas as condições de vencer. E a gente não pode mais perder essa oportunidade. Já perdemos muita. Então a gente tem que começar por onde? É por nós mesmos. É esse trabalho interior. É o trabalho de se conhecer. É importante a gente aproveitar esse momento de mudança, esse momento de crise que o mundo está apresentando para nós, aproveitar ele dando a nossa contribuição, tornando seres humanos melhores, espalhando sentimentos de otimismo, de paz e de alegria. Hoje os amigos espirituais eles chamam essa nossa atenção. A gente procurar levar às pessoas palavras de otimismo, de esperança. Porque um grande problema do mundo hoje é que as pessoas estão perdendo a fé no bem, na verdade, na alegria. Então cabe a nós que temos contato com essa doutrina maravilhosa de levar para as pessoas essa mensagem de que, olha, o mundo vale a pena. A vida vale a pena ser vivida, nós temos muitas coisas boas para fazer e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Porque a gente já perdeu muita e não podemos perder mais. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer de verdade o carinho de vocês, agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui. Rogo a Mestre Jesus que fortaleça a vontade de vocês, fortaleça esse bom ânimo e que a gente possa compartilhar e espalhar, onde a gente for, essas ideias de alegria, de esperança, que nós temos essa obrigação de sermos melhores, temos condições de fazê-lo e que o momento é agora, não tem outro. Essa oportunidade a gente não pode perder, porque nós já perdemos várias, não podemos nos dar a chance de perder mais uma.